Canal do Rolinan, eu adoro mamãe. Algumas coisas aqui para vocês perguntarem. Um menor foi o Nixus. Perguntou um monte de coisa e eu vou falar. Lembrando que a última coisa que eu vou falar é algo que eu nunca falei no canal e vale a pena ficar até o final para ver, tá? Então, segurar um pouquinho as emoções e vamos lá. Nixus33 falou: aqui várias perguntas. Começou uma pergunta já. Por que a Taizinha se afastou? Tá. Vamos lá. Vou falar sobre. Não gostaria de falar sobre, mas eu queria que fosse encerrado sem eu ter que falar. E só que não deu. Ela acabou privando tudo. E o que ela falou no post foi: tô fazendo isso por ele, para ele ficar bem. Então, todos vocês vieram me perguntar e eu, sabe, não queria deixar isso em público, mas, sabe, de tanta live, eu fiquei um tempo off para colocar as coisas sabe, deixar a cabeça mais ajeitada e, sei lá, esperar para que ela falasse alguma coisa antes ou que vocês esquecessem, mas por mais que eu fiquei uma semana aí fora, não foi o que aconteceu e essas pessoas me enchem de perguntas ainda, por mais que eu falei alguma coisa do tipo. Só que eu falei para canais de clipe, eu tô aqui no meu canal oficial falando. Então vamos lá, vou falar. Por que ela se afastou de mim? Eu e a Taizinha, ela me conheceu em 2017. Então eu lembro que a gente começou a conversar, contato direto assim no WhatsApp em 2018. E a gente sempre se falava sobre jogo, sobre as paradas, tudo normal, uma amizade normal. E aconteceu comigo umas coisas pessoais envolvendo meus pais quando eles ainda estavam se separando. Hoje em dia eles já estão separados. E aí eu conversava muito com ela. Era a única pessoa que eu conversava sobre isso, era com ela. Então foi criando um vínculo de amizade ali maior. Mas eu acho que a última vez que a gente fez algum vídeo, uma live assim junto, foi na pandemia, foi em 2020. Inclusive eu estava aqui na Paraíba. Tá, beleza. Só que aí Luan fez uma festa e aí ele me convidou e aí a gente precisava ficar em alguma casa ali nas Redondezas, no Rio de Janeiro. E aí foi eu, Paloma, Thiago, a Pandinha e a Thaís. Ficar tudo numa mesma casa, certo? E aí a gente, sabe, a amizade ali foi crescendo porque a gente não teve contato direto, assim, pessoalmente, somente na BGS de 2024, se eu não me engano, mas foi algo rápido ali, entendeu? Aí ali a gente conversou bastante e tal, coisas, sabe? Sabe quando você tem uma amizade de anos que não vê, aí você senta, conversa e tal, tanto eu quanto todo mundo ali. E até aí, tranquilo. Só que a gente foi percebendo, pelo menos da minha parte, eu fui percebendo que sabe, foi aumentando algo, a amizade, e foi algo fluindo ali. Até aí, suave. Aí eu fui para casa, ela foi para casa dela, e começou a gente falando, pô, vamos jogar junto, vamos fazer uma live. Aí nessa live a gente foi brincando, foi fazendo uns negocinhos, entendeu? Foi. Como é que é o nome daquela palavra? Foi pequenos flertes, entendeu? E até que eu deixei escapar na primeira live que a gente fez, se eu não me engano, do Resident Evil 5. Eu falei, tu viu, amor? Tipo, foi uma coisa, uma escapada, assim, de coisas, entendeu? Foi ali no fluxo. E aí o pessoal começou, já estava criando alguma coisa, né? Já estava shippando, o pessoal começou a shippar a nível de criar lores, que a gente já estava namorando, alguma coisa do tipo. Não foi assim que funcionou. Mas ali a gente foi dando os fletes e tal. E depois a gente foi fazendo
live de Stardew Valley, e aí nas minhas lives eu falava algumas coisas quando eu estava fazendo sozinho, ela aparecia na live, sabe, dando uns flertezinhos, aí eu também e tal. E foi assim que foi crescendo o negócio, tanto o meu quanto o dela. Dos dois lados estava fazendo crescer, entendeu? Essa parada. E por que que ela se afastou? Vamos lá. Nesse meio tempo, a Agatha veio para minha casa para estudar. Tinha que estudar, ela chegou de férias e aqui só foi final de fevereiro, começou depois do carnaval, né? Começou a escola dela. Ela começou a estudar e tal. E aí ela começou a ver os cortes, sabe? Recomendado para ela. E ela assistiu eu flertando com a Thaís e tal, a Thaís flertando comigo. Aí ela chegou e perguntou: pai, quem é essa menina? E assim, eu sempre fui muito verdadeiro, sincero com ela, mas naquele momento eu estava, sabe, começando a querer introduzir o que ia acontecer, os fatos, mas eu estava querendo ir devagar, não contar tudo ali. Aí eu falei, não, é amiga do papai, que não sei o que e tal. Até aí, beleza, ela falou, ok, mas aí a rapaziada foi começando a fazer vídeos de namoro, entendeu? Aí ela chegou pra mim e falou, papai, que não sei o que, é por isso que você deixou a mamãe, porque a gente tinha se separado acho que em setembro, outubro, não me lembro a data, mas foi por aí. Aí ela já começou a ter as lorezinhas na cabeça dela, não, foi por isso que separou da mamãe, que não sei o que e tal, não achei que você poderia fazer isso. Aí eu falei, não, olha só, eu não me separei da sua mãe por causa dela. Aí contei as coisas que a gente teve mais pessoais aqui. E essa aqui é uma amiga do papai, que não sei o que e tal. Aí, sabe, ela foi tendo esse tipo de coisa na cabeça, mas eu tava começando a tentar moldar, começando a ela fazer entender, sabe? Porque senão se eu deixar ela, sabe, é uma criança, ela ainda está pensando que eu vou voltar com a mãe dela, e não é assim que funciona. Ela tem que começar a entender que o pai precisa ter né, uma vida, enfim. Só que eu conversava muito com a Thaís, entendeu? E aí eu achei que seria interessante, porque duas cabeças pensam melhor que uma. E eu comecei eu falei com a Thaís, cheguei para a Thaís, falei, mandei o áudio da Agatha, que ela tinha falado assim, que não achava legal esse tipo de coisa e tal, mas eu mandei para a Thaís e falei, Thaís, olha só, eu acho melhor a gente parar com esse negócio de flerte em live, tá? Parar com esse negócio de flerte em live, a gente pode ter live, a gente faz live junto e tal, mas vamos parar com esse negócio de flerte em live, porque, sabe, a minha filha está começando a perceber essas coisas, ela está começando a entender coisas erradas que não está acontecendo. Então, vamos parar e a gente conversa aqui no off para ver uma melhor solução do que a gente pode fazer. E eu mandei isso, acho que foi de madrugada. Cara, no outro dia eu acordei e a mina não tinha mais canal. Em live, os inscritos falaram, olha, ela postou isso aqui e tal. Eu ainda não sabia, e eu fui em live ver. E ela tinha colocado, sabe, falado que... Eu não me lembro muito, mas no final ela falou que estava fazendo isso, se afastando para que eu ficasse bem. E eu não achava que isso ia acontecer, sabe? Não era o tipo de coisa que eu estava pensando que ia acontecer. Então, eu só queria uma pessoa que falasse comigo. Cara, eu não me abro com ninguém. Ninguém. E a primeira pessoa que eu me abri, aí
teve esse tipo de coisa. Então eu pensei, claro que pode não ser a atitude mais madura do mundo, mas ali eu visualizei toda a situação e eu pensei, cara, eu irei bloquear. Por que que eu pensei que eu irei bloquear? Porque depois do acontecido eu esperei, eu perguntei a ela o que tinha acontecido e tal. Aí, infelizmente, depois da minha live, ela voltou atrás no canal e no outro dia ela conversou comigo como se nada tivesse acontecido. E eu me senti como se assim, caramba, uma coisa que eu contei, aconteceu isso e não teve nenhuma satisfação, não teve nada. Eu simplesmente falei, eu não quero esse tipo de coisa, entendeu? E porque eu não estou bem, entendeu? Eu não estou bem no momento, tá? Eu não estou bem porque minha mãe não está bem também, está passando por uns problemas, está passando por muitos problemas, então minha cabeça fica muito cheia. Eu tenho um monte de coisa para resolver, só para mim, entendeu? Só para eu resolver. Meu pai está distante, meu pai está lá no Rio de Janeiro. Meu pai, ele tem uma academia, eu deixei a academia só para ele, eu montei a academia para o meu pai, só para ele. Ele trabalha bastante, ele ganha bem, graças a Deus. Mas quem é gestor de academia sabe que você não para. É 6 por 1 e o dia de descanso ele vai atrás de coisas para resolver da academia, porque ele está sempre quebrando alguma coisa na academia, quebrando ar-condicionado, quebrando esteira principalmente. Esteira praticamente quebra todos os dias. Por isso que você vai na academia tem 20 esteiras, porque aí tu vai ver 10 não está funcionando, porque a esteira é uma coisa que usa 16 horas que a academia está sendo usada, que abre, são 16 horas que ela está funcionando, que tem alguém lá. Então é uma coisa que quebra bastante. Então meu pai ele trabalha muito, e a cabeça dele quente, cheia. E eu acabo não conversando com ele as coisas pessoais minhas. Eu sempre pergunto, ei, tá tudo bem? Tá certo? A gente conversa todos os dias, mas, sabe, ele me pergunta, pô, você tá bem? Eu falo, sim, mas eu não tô bem, sabe? Mentalmente isso acaba atingindo o físico, como você tá vendo, pô, eu tô mais magro, olha o tamanho do braço. Tô mais magro, tô com 96 quilos agora. Eu fui em fevereiro para a festa do Luan, eu fui com 116 quilos. Eu tô com 96, eu baixei o que? 20 quilos? 20 quilos em um mês e meio. Parei de treinar, entendeu? Eu tô me alimentando muito mal. Tem dia que eu me alimento uma vez só. Mas isso é coisa minha, entendeu? Então eu preciso não ter, sabe, que me preocupar com alguma coisa a mais. Então aí eu decidi me afastar. Não é nada pessoal com ninguém, não é como se eu tivesse muito estressado ou bolado com alguém. É por isso que eu bloqueei o Wallace e o Homem Deita também. Não tenho nada contra o Wallace, só que, né, sempre vem alguma coisinha. O Homem Deita eu tenho contra, sim. Já falei sobre isso. Por isso que eu bloqueei, principalmente por causa disso. Mas eu não estou bem agora. E deixa eu ver a próxima pergunta. Eu espero que eu tenha sanado essa dúvida aí que vocês estão tanto falando. Não queria falar sobre, mas eu precisei, porque está se criando tanta coisa. Então, sabe, enfim,